Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. O Produto Interno Bruto Brasileiro, que é o PIB, cresceu 0,9% no segundo trimestre do ano em relação aos 3 meses anteriores. O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgado no início deste mês. O indicador trimestral é o 8º consecutivo com dados positivos, após o crescimento de 1,8% no primeiro trimestre. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, o PIB brasileiro teve alta de 3,4%. O acumulado em 12 meses é de 3,2%. A melhora na economia e a votação pelo STF, que formou maioria a favor da contribuição assistencial a sindicatos, também serão analisados no Revista de hoje. A contribuição assistencial terá o seu valor definido pelos próprios trabalhadores, sindicalizados ou não, em acordos e convenções coletivas de trabalho, e que é muito diferente do imposto sindical. Contra a privatização da Sabesp, do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, trabalhadores lançam plebiscito popular. Sindicatos, centrais e movimentos populares querem atingir a marca de 1 milhão de votos contrários ao plano de privatização do governador Tarcísio de Freitas e preparam greve geral no mês que vem. Esse movimento contra as privatizações no estado de São Paulo e o processo de perseguição política sofrido pela vereadora Roberta Estopa, do PT, na cidade de Ourinhos, que fica no interior de São Paulo, serão discutidos no programa. Roberta é alvo de pedido de cassação sem passar pela Comissão de Ética da Câmara Municipal por ter compartilhado postagem de uma internauta com críticas à casa. E nesta segunda-feira, dia 11 de setembro, completam-se 50 anos do golpe militar no Chile. Há 50 anos, o Palácio de La Moneda, sede da presidência chilena, foi cercado por forças militares. O prédio foi bombardeado, invadido e Salvador Allende, então presidente, foi deposto. Os militares tomaram o poder e Augusto Pinochet iniciou a ditadura que duraria até 1990. E para finalizar, no nosso momento cultural, vamos falar da homenagem a Caetano Veloso, que recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. O Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor da contribuição assistencial a sindicatos. Esta contribuição assistencial terá o seu valor definido pelos próprios trabalhadores, sindicalizados ou não, em acordos e convenções coletivas de trabalho, o que é muito diferente do imposto sindical. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com o Clemente Gans Lúcio, que é sociólogo e coordenador do Fórum das Centrais Sindicais. Clemente Gans Lúcio, tudo bem? Prazer te receber no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos e todas que nos acompanham. É prazer estar com vocês aqui no programa. Clemente, vamos falar então desta decisão do STF. Já formou maioria aí, nesse caso especificamente contra em favor da contribuição assistencial que os sindicatos irão cobrar. Queria te ouvir sobre essa importante decisão, uma vez que é muito questionado. Uns dizem que vai votar o imposto sindical, outros falam que é muito diferente. Queria te ouvir a respeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, primeiro, essa é uma decisão importante porque o tribunal está revendo sua decisão que começou a ser tomada em meados da década passada, 2015, 2016. Com a reforma trabalhista em 2017, o imposto sindical foi praticamente extinto e agora o tribunal passa a rever a sua decisão porque considera correto
que os trabalhadores e as trabalhadoras contribuam com o sindicato quando este produz e processa negociações coletivas que geram acordos ou convenções coletivas no qual são definidos os direitos e as condições salariais, o salário, o reajuste salarial, o aumento salarial, o piso dos salários de uma categoria, o auxílio alimentação, benefício saúde, vale transporte, as condições de trabalho, jornada de trabalho, proteção das mulheres grávidas, o afastamento para a maternidade e a paternidade, ou seja, são dezenas de direitos que os sindicatos conquistam por meio das negociações coletivas, e o que o tribunal está dizendo é que é correto, em assembleia, os trabalhadores decidirem qual é a contribuição que será dada ao seu sindicato quando este promove negociação coletiva, celebra acordos e convenções coletivas. Essa contribuição negocial é muito diferente do imposto sindical, que era um imposto pago por todos os trabalhadores, independente se o sindicato fazia ou não negociação. O que está sendo agora decidido pelo tribunal, e é o que defendem as centrais sindicais, é que os trabalhadores contribuam com o seu sindicato quando este efetivamente presta esse serviço de representação coletiva. E Clemente, você falou bem aí de um período do década passada que mudou bastante essa relação trabalhador-sindicato, legislação da contribuição sindical. E nesse período a gente viu também vários retrocessos de direitos trabalhistas para diversas categorias de um modo geral. Isso a gente consegue fazer uma vinculação disso com talvez aí esse fim da contribuição sindical e agora com essa nova modalidade, se isso ajudaria também os trabalhadores a terem mais acesso a direitos e garantir o que de fato lhe pertence. Exato, a reforma trabalhista de 2017, além de retirar uma série de direitos, de flexibilizar formas de contratação, permitir ajuste de jornada de trabalho, muitas vezes com várias regras trabalhistas sendo flexibilizada contra os trabalhadores, aquela legislação também disse que a negociação passaria a ter um grande poder de regular as relações de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, ela feriu de morte os sindicatos, porque ela retirou toda a capacidade de financiamento do sindicato. Ou seja, a legislação diz que o sindicato agora pode muito por meio da negociação e, ao mesmo tempo, retirou o poder de negociação dos sindicatos, retirando o financiamento e, inclusive, reduzindo o papel dos sindicatos na negociação. O que as centrais sindicais vêm tratando com o governo federal e com os empresários é recolocar uma legislação que valorize a negociação coletiva, empodere os sindicatos para fazer a negociação e a representação e dê aos acordos e convenções coletivas efetivo poder, inclusive, para rever muitos dos aspectos que a legislação em 2017 alterou contra os trabalhadores. E o financiamento é uma dimensão importante, porque o sindicato não consegue fazer esse trabalho todo se não tiver capacidade de financiamento. Como organiza uma assembleia, organiza o processo de negociação, contrata assessoria jurídica, assessoria econômica, organiza as mobilizações, muitas vezes realiza greves. Tudo isso custa muito dinheiro e é muito importante que, de forma autônoma, os sindicatos financiem suas formas de organização, suas formas de luta, e que esse financiamento venha dos trabalhadores e das trabalhadoras que decidam em assembleia com quanto eles querem contribuir para que o sindicato faça esse trabalho. Agora, Clemente, a própria reforma trabalhista, quando foi aprovada, antes de ser aprovada, muitos questionavam e diziam que ela precisava, que ele iria gerar mais empregos, ia dar mais autonomia ao trabalhador. Após a aprovação dessa reforma trabalhista, o que vimos foi totalmente o contrário. Empregos precários, poder de negociação individual como eles queriam. O trabalhador nunca tinha vez e agora o Supremo vem para dar um basta nisso quando vem com essa questão da contribuição assistencial. A minha pergunta,
A partir de agora, negociação com os sindicatos trabalhadores e a implementação desta contribuição assistencial será mais fácil e a luta dos trabalhadores por direitos começa a se equiparar depois de tantos retrocessos no governo passado? Veja, é importante a gente considerar que o que os sindicatos têm de desafio pela frente são questões bastante complexas. Há mudanças profundas que estão acontecendo na base do sistema empresarial, novas tecnologias, digitalização, inteligência artificial, reorganização das empresas. Tudo isso afeta o mundo do trabalho de forma muito intensa, extensa, porque afeta todos os setores da economia, na agricultura, no comércio, no serviço, no sistema bancário, na indústria. Todos os setores estão afetados por essas mudanças e o mundo do trabalho passa por transformações que são transformações profundas. Essas mudanças exigem regulações. A lei não consegue acompanhar a velocidade das mudanças e o único instrumento capaz de fazer uma regulação adequada em tempo real, ou seja, na hora em que as coisas estão acontecendo, é a negociação coletiva. E para a negociação coletiva, a nossa Constituição é muito clara. O sujeito coletivo, aquele ente que tem essa responsabilidade, se chama sindicato. E um sindicato, para poder atuar, como qualquer outra organização, precisa de financiamento. Portanto, o que o Supremo agora faz é responder de forma afirmativa com uma das dimensões, que é o financiamento, sendo orientada agora para que os trabalhadores definam como faz o financiamento. E com o financiamento adequado, cabe ao sindicato organizar as pautas, organizar o processo de negociação, preparar as mobilizações, ouvir dos trabalhadores e das trabalhadoras quais são os problemas que eles querem resolver na negociação coletiva e ir de forma organizada, mobilizada para negociações que possam recuperar direitos, rever mudanças que foram perversas para os trabalhadores e as trabalhadoras, e, evidente, principalmente, olhar para as mudanças e fazer uma boa regulação para que os empregos sejam gerados, para que os empregos tenham qualidade, sabendo que o emprego será gerado se a economia estiver crescendo, se houver pujança no investimento, se os empresários estiverem ampliando sua capacidade produtiva. E sempre que isso acontecer, que venha com bons empregos, com proteção social, laboral e previdenciária para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. E nesse sentido que você coloca, Clemente, é muito importante a gente destacar que uma negociação coletiva ela não só abarca aqueles trabalhadores e trabalhadoras filiados aos sindicatos, ele abarca toda a categoria ali em negociação, mesmo que aquele trabalhador ou aquela trabalhadora não esteja afiliada ao seu sindicato. Mas o que eu queria trazer um ponto é que nos últimos anos, essa mudança do mercado fez com que se criasse um mito também de que o sindicato ficou anacrônico a essa relação com o mercado, né? Um pouco a mídia ajuda, a mídia hegemônica, né, corporativa, ajuda a proliferar essa ideia de que os sindicatos não têm mais essa representatividade, mas eu gostaria de ouvi-lo sobre essa condição que você coloca mesmo desse ente coletivo, né? Qual é a força, qual é a importância desse coletivo, desse corpo coletivo, nessa relação de trabalho que vem mudando, mas que a gente não deixa de ser trabalhadores e trabalhadoras, né? Exato. Bom, primeiro tem mudanças, como eu disse, mudanças que são extensas, coisas que ninguém conhece, nem as empresas, nem os trabalhadores. Nem sempre os sindicatos conseguem produzir a melhor resposta, porque há coisas a serem descobertas, precisam ser inventadas respostas para problemas que são novos. Então, não é nada fácil, é muito complexo qualquer criação em cima de uma situação que é inédita, como inclusive as novas tecnologias têm gerado no mundo do trabalho. No caso brasileiro, a nossa Constituição define que quando um sindicato faz uma negociação coletiva e celebra um acordo, ele está protegendo todos os trabalhadores, sócios e não sócios do sindicato. Por isso, inclusive, que o STF está dizendo que no caso do financiamento através da contribuição negocial, sócios e não sócios deveriam pagar e deverão pagar a contribuição que for definida em assembleia. Essa contribuição
visa financiar o sindicato e, portanto, gerar capacidade para que ele faça esse trabalho de representação coletiva. Esse desafio da representatividade é também uma preocupação que as centrais sindicais têm com o modelo. Estão, inclusive, propondo, na nova legislação que pretendemos o Congresso aprove nesse segundo semestre, os sindicatos tenham ampla base de representação, representem todos os trabalhadores assalariados, autônomos, por conta própria, trabalhador cooperado, trabalhador intermitente, ou seja, não importa qual é a forma de contratação e de relação de trabalho, o sindicato deve representar a todos em todos os processos de negociação, deve inclusive proteger os trabalhadores no momento da homologação, fazendo assistência aos trabalhadores nesse momento de rompimento de um contrato de trabalho, e deve também ter capacidade, por meio das centrais sindicais, em tratar das grandes políticas de previdência social, a política, por exemplo, do salário mínimo, agora que retoma com o aumento real de salário, fruto de uma negociação das centrais sindicais, e tantas outras agendas que as centrais sindicais têm tratado. Esse ano, as centrais trataram com o governo federal uma nova lei que cria igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho, ou seja, uma conquista importante que vai ter impacto especialmente para enfrentar as desigualdades entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Essas coisas todas geram muito trabalho, geram uma adesão e uma relação com os trabalhadores e as trabalhadoras, e é nesse trabalho que a filiação, que a presença e a participação ocorre, inclusive usando tecnologia como essa do telefone celular, dos aplicativos. Vários sindicatos hoje já fazem assembleias virtuais, fazem pesquisas, fazem votações por meio dos sindicatos. Os bancários, recentemente, aprovaram sua convenção coletiva nacional com milhares de trabalhadores participando do processo deliberativo, aprovando a convenção coletiva a partir de um aplicativo no qual eles votaram se concordavam ou não com aquela negociação e com o resultado daquela negociação. Então, o investimento é um investimento para, inclusive, ampliar a participação dos trabalhadores, e é evidente que parte da grande mídia, muitas vezes, faz um trabalho de desqualificar o sindicato, porque sempre que o trabalhador está organizado no sindicato, unido em torno de uma causa, de uma luta, aumenta sua força, seu poder de pressão e sua capacidade de conquistar direitos, salários, melhores empregos. Nem todo mundo gosta desse resultado, mas os trabalhadores e as trabalhadoras sempre ficam felizes quando um sindicato consegue um bom acordo e uma boa convenção, porque é o seu instrumento, aquele que ele controla, que ele tem capacidade, sobre a qual ele tem capacidade de decidir, que está conquistando aquilo que é direito do trabalhador e da trabalhadora. Perfeito. Conversamos com o Clemente Ganslúcio, que é sociólogo e coordenador dos fóruns das centrais sindicais. Clemente, foi um prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT e falar de um tema tão importante aí para a classe trabalhadora. Prazer estar com vocês, um bom final de semana, um bom feriado para todos e todas. Abraço. Abraço. Nesta segunda-feira, dia 11 de setembro, completam-se 50 anos do golpe militar no Chile. Há 50 anos, o Palácio de La Moneda, sede da presidência chilena, foi cercado por forças militares. O prédio foi bombardeado, invadido e Salvador Allende, então presidente, foi deposto. Os militares tomaram o poder e Augusto Pinochet iniciou a ditadura, que duraria até 1990. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Cid de Queiroz Benjamin, que é jornalista, foi dirigente do movimento estudantil em 1968, integrante da resistência à ditadura militar no Brasil e ex-exilado político lá no Chile. Cid, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer meu estar aqui. Acompanho sempre a TVT e acho uma excelente iniciativa. Contem comigo sempre que eu puder ajudar. Maravilha. Vamos falar então desses 50 anos do golpe militar no Chile, porque você esteve lá enquanto exilado político, se exilou no Chile. No momento do golpe militar, você estava lá no Chile há exatos 50 anos.
Queria que você trouxesse para a gente esse relato, como foi presenciar tudo isso, estar lá no Chile. Traz aqui um relato teu de quem viveu em loco esta situação trágica aqui para a América do Sul há 50 anos lá no Chile. Olha, o golpe do Chile talvez tenha sido, no momento do golpe, o mais violento. A Argentina ganha o recorde de assassinatos políticos. Recorde macabro, horroroso. Mas no momento do golpe, a repressão contra o movimento popular foi gigantesca no Chile, foi gigantesca. Respondendo, aliás, a uma enorme mobilização da população chilena, dos trabalhadores chilenos, etc. Então, bom, eu estava lá nessa época, estava com a minha companheira, minha filha recém-nascida, que tinha 3 meses, e eu tinha naturalmente contatos com a esquerda chilena, tinha a intenção de me integrar a uma resistência ao golpe, caso ela acontecesse naqueles tempos. Então, o dia 11 de setembro, não havia condução, não havia ônibus, não havia... Na época não tinha metrô ainda, Santiago, mas eu bati a perna para um lado e para o outro, tentando me articular com os chilenos para uma possível resistência ao golpe. Só que não houve naquele momento, e não tinha como haver mesmo, os esquemas dos partidos de esquerda do Chile eram todos vinculados às rádios que eles controlavam. E os militares deram o ultimato: quem não entrasse em cadeia com a rádio que eles tinham ocupado seria bombardeado, etc. Então o pessoal chileno mesmo não sabia o que fazer. Então bati cabeça andando para lá e para cá e tal. Cheguei a tentar ir para os cordões industriais, que era uma região fabril e tinha um movimento operário muito forte lá em Santiago. E eu conhecia militantes lá, enfim, tinha trabalhado junto com eles, mas o exército tinha cercado já os cordões. A imagem que eu pude assistir do lado de fora do cerco, uma das imagens mais tristes da minha vida, porque o exército cercou e os operários saíam em fila indiana, cabisbaixos, levando suas marmitas embaixo do braço, monitorados pelos soldados a cada 4, 5 metros. Então, um negócio realmente de cortar o coração. E eu estava exilado já no Chile há alguns anos, 2, 3 anos, porque na verdade eu tinha saído do Brasil. Eu estava preso, fui trocado pelo embaixador alemão, junto com mais 39 presos. E depois de algumas andanças no exterior, eu estava voltando clandestinamente para o Brasil. Então eu tinha entrado no Chile com documentos falsos. Minha companheira, mesma coisa também. Ela não foi trocada, mas estava exilada e voltaria com documentos falsos. Quando houve uma série de prisões e mortes aqui no Brasil, que inviabilizaram a volta, então nós ficamos meio no vácuo. Teve o golpe, ela engravidou, nós tivemos a nossa filha, que nasceu em maio, 26 de maio, e em 11 de setembro houve o golpe. Então nós estávamos com documentos falsos, sem vida legal e com uma criança recém-nascida, com 3 meses. A situação foi muito ruim, porque as rádios controladas pelos militares pediam para que chilenos denunciem estrangeiros porque eles são terroristas, estão aqui para matar os chilenos. Então qualquer vizinho poderia ser alguém que te denunciasse. Eu, por sorte, tive a possibilidade de sair da minha casa e ficar na casa de um casal de ingleses, porque minha casa foi invadida, saqueada, depredada pelo exército, e eu não sei se eu estaria aqui se estivesse em casa ainda no momento em que isso aconteceu. Mas foi um negócio tristíssimo. Eu fiquei mais uns 2 ou 3 dias lá. Havia toque de queda, toque de recolher, as pessoas não podiam sair, mas quando eles interrompiam em certos momentos, por 2, 3 horas, o toque de recolher, para as pessoas comprarem mantimentos, etc. Aí eu voltei a fazer contato com a esquerda chilena, mas, e até com brasileiros, estavam numa situação semelhante, mas ninguém sabia muito o que fazer. Entende?
A partir do terceiro dia, eu e minha companheira chegamos à conclusão que naquela situação não tinha muito sentido ficar lá. Até porque eu falo bem espanhol, mas eu abri a boca, viam que eu não era chileno. E ela a mesma coisa. Então, e nós tínhamos a criança ainda pequena, quer dizer, mas o fato é que então 3 dias depois do golpe a gente conseguiu entrar na embaixada da Itália, do México, com uma grande sorte, porque 2 horas depois a embaixada foi cercada, como outras embaixadas. Então a gente conseguiu entrar sem problemas e aí a gente ficou lá quase um mês, até que a ditadura chilena começasse a dar salvo-conduto para as pessoas saírem. E foi um mês difícil também, porque todo aquele peso da derrota, as divergências afloraram também entre os chilenos, quem tinha razão, quem não tinha razão, e se tinha, na verdade, uma quantidade gigantesca, mais de 100 pessoas numa casa, que era uma casa grande. Os diplomatas mexicanos tiveram um comportamento excepcional, tentando resolver os problemas, mas era muita gente. Até para dormir, a gente tinha que se revezar dormindo no chão. E, passado algum tempo, como era gente demais, os banheiros começaram a entupir, esses problemas. E além da questão da convivência, que por mais que fossem pessoas maduras, estivessem lá, havia divergências, havia coisas. Mas, enfim, nós acabamos, depois de um mês mais ou menos, saindo, recebemos salvo-conduto e pudemos viajar para o México. E Cid, diversos brasileiros nesse período, porque a ditadura aqui no Brasil aconteceu anos antes, então o Chile se tornou um lugar de exílio para muitos brasileiros, até esse golpe de 73, né? Muitos brasileiros viveram no Chile nesse período, principalmente no governo de Allende, e que agora vão retornar, estão retornando alguns deles nesse momento, nesse marco de 50 anos de lembrança do golpe, para fazer parte de várias efemérides lá no Chile. Queria que você falasse um pouco desse momento, desse marco dos 50 anos e da participação dos brasileiros nas nas efemérides e nas lembranças desses 50 anos do golpe. Eu tinha voltado ao Chile já, rapidamente, fiz uma visita lá, porque eu acabei tendo uma relação afetiva muito, muito grande com o Chile, porque não só estava lá, essa minha filha nasceu lá, como depois, quando já tinha saído do Chile, eu estava na Suécia, eu casei com uma chilena, que era exilada na Suécia. Nós temos um filho, que é filho de uma chilena, embora tenha nascido no Brasil, tenha nascido aqui. Então eu tinha uma ligação muito forte. Tinha passado por lá fazendo uma visita com minha companheira na época e tal. Agora, quando eu soube dessa viagem, quem me disse foi o Ricardo Azevedo, que é um militante de São Paulo, já devem conhecer. Ele ele não gosta que se diga que ele é o organizador da viagem, mas na prática o cara que está à frente disso tudo. E eu falei com ele essa semana, eles têm 130 pessoas confirmadas já para ir nessa caravana. Então vai ser um negócio muito forte, porque, de fato, muitos de nós vivemos esse processo chileno. Eu nem vivi tão abertamente, como eu estava com documentos falsos, eu era mais cauteloso para me mexer lá. Mas acompanhei todo o processo chileno, enfim, tinha relações estreitas com a esquerda chilena, etc. E a minha filha, que nasceu lá, nunca tinha voltado ao Chile. Ela tem 50 anos. Quando eu abri essa possibilidade, você não quer ir? Eu vou, vamos junto. Ela, claro que quero. Então vamos os dois lá. Viajamos agora no sábado, amanhã. E é a primeira vez que ela vai ao Chile, país em que ela nasceu e não pôde voltar. E você já sabe, tem uma programação específica, como que vai ser tudo isso, a saída de vocês? Vocês têm algum evento específico? Fala pra gente, que tipo de programação será essa que vocês irão fazer lá no Chile? Olha, a programação é super extensa. Tem uma programação que o Ricardo, como nosso chefe na caravana,
está organizando, e tem outras programações. Tem, por exemplo, vai ter mesa redonda entre refugiados, vai ter, enfim, um montão de coisas. Tem coisas muito interessantes no Chile, e eu, como já estive lá depois do golpe, posso recomendar. Tem um Museu da Memória lá que é absolutamente sensacional. Quem não foi ao Chile e for, deve assistir esse museu. Tem coisas muito impactantes, inclusive imagens da época do Palácio da La Moneda sendo bombardeado e debaixo de bombas o Allende fazendo aquele seu último discurso, entende? Que é um negócio impactante. Mesmo para quem não viveu aquilo lá e tal, as bombas caíam. Naquele momento, os militares tinham feito uma proposta, um oferecimento para o Allende, para ele sair, supostamente em segurança, podendo levar quantas pessoas quisesse. Não havia limite. Ele indicava quais seriam e sairiam sem problema. Ele teve a percepção correta, entende? Que seria uma coisa indigna ele salvar a própria pele naquele momento e sair com as pessoas mais próximas, deixar o povo chileno naquela situação. Então foi um gesto absolutamente digno, correto, que merece todos os aplausos. E ele ficou e morreu no Palácio de Armas em Punho. É isso. E, na verdade, tem muita história para ser relembrada, né, Cid? Muita coisa a ser rememorada desse processo todo, inclusive de antes de como Allende lidava com as demandas do povo chileno. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. A gente espera poder contar contigo, talvez, para falar como foi a viagem e de detalhes dessa história, porque é uma história riquíssima, com muitas informações. Conversamos com Cid de Queiroz. Não, desculpa, eu te interrompi. Imagina. Conversamos com Cid de Queiroz Benjamin, que é jornalista, foi dirigente de movimentos estudantis em 68, integrante da resistência à ditadura militar aqui no Brasil e ex-exilado no Chile. Então, Cid, muitíssimo obrigada por participar conosco e dividir um pouco dessa história tão importante. Obrigado aí pelo convite, eu estou às ordens de você. Um forte abraço a vocês e aos nossos telespectadores, não sei se chama telespectador, enfim, os ouvintes, as pessoas que estão vendo a gente. Até a próxima. Tchau. Abraço. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O Produto Interno Bruto, que é o PIB brasileiro, cresceu 0,9% no segundo trimestre do ano em relação aos 3 meses anteriores. O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgado no início do mês. O indicador trimestral é o 8º consecutivo com dados positivos, após crescimento de 1,8% no primeiro trimestre. Em relação no mesmo trimestre de 2022, o PIB brasileiro teve alta de 3,4%. O acumulado em 12 meses é de 3,2%. Para entender esses números e ajudar a gente a compreender o atual momento da economia brasileira, nós conversamos agora com Antônio Corrêa de Lacerda, que é professor doutor do programa de pós-graduação em Economia Política na PUC São Paulo e ex-presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM. Professor, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Olá, uma saudação a vocês, a todos que nos acompanham. É uma satisfação estar aqui com vocês. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, quando a gente fala em economia, em números da economia, é uma coisa muito individual e muito de cada um, mas a grande maioria, quando a gente fala de números, é 1,9, 0,9, não entende exatamente o teor de quanto isso é importante ou não é importante. Eu queria lhe ouvir sobre esses dados recentes da economia brasileira e sua avaliação desses dados aí nesses 8 meses do governo Lula. Perfeito. Eu acho que é importante a gente destacar que quando a gente fala em crescimento da economia, né, primeiro nós estamos falando que no trimestre
que se encerrou em junho, né? Há uma defasagem entre a apuração e a divulgação do dado, por isso que ele só foi divulgado nessa semana, houve um crescimento de 0,9% comparado ao trimestre anterior. Por que isso é importante? Porque significa que as empresas estão faturando mais, né? As pessoas estão comprando mais, quer dizer, a economia está girando, né? É claro que ainda não estamos no nível desejável, né? O ideal seria um crescimento maior do que esse, e também é muito importante que esse seja um movimento sustentável ao longo do tempo. Quer dizer, nós tivemos o crescimento da indústria, né? 0,9%, os serviços também cresceram e houve uma queda na agropecuária, que tinha sido o setor que mais tinha crescido no primeiro trimestre, né? Então, o dado é relevante, ele acabou se mostrando acima das expectativas da maioria dos economistas, né? Porque nós, economistas, nós temos por obrigação fazer prognósticos, né? Com toda a fragilidade que isso significa. Porque, por mais que você tenha apuro técnico e conhecimento teórico, nós não fomos educados, né? Eu também formo economistas, formo mestres em economia, nós não somos educados para fazer prognósticos, né? Isso também é importante que a sociedade saiba, né? Mas nós temos que fazê-lo, porque somos demandados para isso. Então, o que nós fazemos é trabalhar com os indicadores que se possuem, né? Para tentar estimar o que vai ocorrer no futuro. Ou mesmo no passado, porque o PIB já ocorreu. E a maioria das projeções, em média, apontavam um crescimento de 0,3%. O crescimento efetivo foi 3 vezes isso, né? Isso ocorre, o que significa que também, mesmo as previsões do que já passou, não são infalíveis. Elas têm que ser vistas sempre com ceticismo. E falando um pouco nesse caminho já, professor, o que a gente pode entender que influenciou, então, para que a realidade fosse muito maior do que a expectativa, né? Quais são os elementos, não só econômicos, mas políticos, que influenciaram para que se alcançasse esses números? Primeiro que nós todos que estamos na academia, nos institutos de pesquisa, na iniciativa privada, enfim, nós não temos o cabedal de informações de que dispõe o IBGE, né, que é o Instituto Oficial de Cálculo e Acompanhamento do PIB. Então, esse é um primeiro registro importante. Segundo, que muita coisa se faz por estimativa, né? Então pode ocorrer essa disparidade entre aquilo que se esperava e o que de fato ocorreu. Não há dúvida que há um movimento em reconstrução da economia brasileira, né? Depois de um período conturbado, o governo Bolsonaro, e também uma destruição, né, de elementos importantes, órgãos públicos, né, atividades em geral e a própria política econômica. Então, o crescimento do PIB não deixa de ser também o resultado disso, do ambiente que você vive na sociedade com relação às oportunidades, às decisões de investimento por parte dos empresários e também a atitude e a confiança dos consumidores, né? Então, o que representou esse crescimento no segundo trimestre? Ele representou que, na verdade, o resultado para o ano 2023 será melhor do que o esperado, principalmente aquilo que se esperava no início do ano. Então, nós estamos caminhando para um desempenho que muito provavelmente vai passar de 2,5% no ano, pode chegar até 3%, olhando a partir de hoje, né? Então, é importante porque é um crescimento econômico que está melhorando o resultado do mercado de trabalho, quer dizer, geração de empregos, crescimento da renda. Junto com isso, você tem outras decisões do governo federal que têm afetado positivamente a economia, como, por exemplo, a correção da tabela do imposto de renda, né? O aumento do salário mínimo, né? A projeção de aumento da renda de forma geral, os programas sociais, né? Então, há vários elementos que ajudam a fomentar o desempenho da economia. E lembrando que o crescimento econômico não é tudo,
Mas para um país como o Brasil, que tem enormes disparidades regionais, desigualdade de renda, o crescimento ele é muito importante, principalmente se combinado, como vem ocorrendo, com a sustentabilidade, não só em termos sociais, como também ambientais. A herança é significativa, como todos sabem, nós herdamos um país com 33 milhões de famintos, né, e mais de metade da população brasileira em algum tipo de insegurança alimentar, ou seja, não tem certeza da possibilidade de fazer suas 3 refeições no dia. Então, esse não é a única mazela social brasileira, mas é o retrato que não combina com um país com o potencial que tem o Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo, um dos maiores produtores de alimentos, um dos maiores exportadores de alimentos, né? Então, é preciso corrigir essas distorções e é o que está sendo feito. O senhor falou da economia, da potência do Brasil, dos desafios do crescimento sustentável, e aí a questão da desigualdade social, e que se muito fala de equilibrar o crescimento com a sustentabilidade, isso é muito importante, porque agora o Brasil assume a presidência rotativa do G20, o grupo das maiores economias do mundo. Mas, professor, para além disso, né, a gente viu das expectativas, a realidade foi bem acima do que vem se criando. A minha pergunta para o senhor, que é da academia, trabalha com números, com dados especificamente, programas lançados recentemente pelo governo federal. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo do PAC, o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Isso pode sinalizar, gerar mais ainda a economia, mexer na economia e que o crescimento possa desenrolar a partir, eu estou dando esse exemplo, mas com outros tantos programas anunciados pelo governo, professor, a gente pode criar uma expectativa boa, positiva? Não há dúvida que é algo muito positivo, porque o que está ocorrendo é um resgate do papel do Estado como coordenador, como fomentador e investidor da economia. O Estado sozinho ele não consegue fomentar a economia, mas ele é um elemento crucial, muito importante, que esteve afastado do jogo ao longo dos últimos anos, né? Na ideia do Estado mínimo, na ideia da liberação via mercado. Então, o PAC tem esse mérito de organizar e restabelecer o papel do Estado como regulador, como coordenador do processo e mesmo articulando os investimentos por parte não só da União, mas também estados e municípios. E, ao mesmo tempo, criando um ambiente favorável para o investimento do setor privado, que é muito importante também. Aliás, é a maior parcela, né? A maior parcela vem do setor privado, do investimento. Então, o resultado do investimento em proporção ao PIB, ele ainda é baixo, é 17% apenas. Isso é muito aquém do desejável, né? Nós deveríamos atingir pelo menos 20% ao longo dos próximos anos para garantir a sustentabilidade econômica desse crescimento ao longo do tempo, né? Um outro programa análogo ao PAC e importante é o Plano de Transição Energética, né? O Brasil é uma das maiores potências energéticas do mundo, a sua capacidade de energia renovável, energia eólica, energia solar, né? A própria hidroeletricidade. Tudo isso é uma vantagem competitiva brasileira e precisa agora ser acoplada aos novos desafios, né? Da transição energética, como o hidrogênio verde no futuro. E todos esses programas eles colaboram, sim, para que se tenha um crescimento mais robusto, né, com mais oportunidades e que possam, de fato, guiar a economia para um quadro mais favorável, né, já que nos últimos anos também houve uma perda potencial de crescimento significativa. Professor, agora para a gente se encaminhando para o final, a gente não pode deixar de falar também sobre a queda da taxa de juros, que foi um tema aí que ocupou as nossas cabeças e as nossas vidas nesses últimos períodos, porque a taxa continua alta, né, impactando a vida aqui de todos nós. Mas eu queria que o senhor pudesse dizer sobre a queda que vem acontecendo com a Selic agora, junto com essa estimativa mais positiva do PIB, o que tudo isso, no final das contas, vai fazer diferença no nosso dia a dia? Vai fazer a total diferença, né?
porque é bom lembrar, e você ressaltou com propriedade, que a taxa de juros continua muito elevada no Brasil. Veja, quando o Banco Central, lá em julho, agosto de 2022, elevou a Selic a 13,75%, a inflação acumulada batia 12% no ano. Não é? Muito bem, a inflação veio caindo e no acumulado hoje é cerca de 4%, mas a taxa continua acima de 13%, apesar da queda recente de meio ponto percentual. O que significa que o juro real, que é aquele que efetivamente vale, aumentou e não diminuiu. Né? Então, que problemas isso causa na economia? Primeiro, a inadimplência das famílias e das empresas, né? Porque o juro fica muito alto. Muitas empresas entrando em recuperação judicial, ou seja, a antiga concordata, né? Ela perde viabilidade. E, evidentemente, isso desestimula a atividade econômica. Então, a taxa de juros atual, a política monetária, está na contramão de tudo que falávamos, né? E ela precisa ser corrigida. Né? O Banco Central, como todos sabem, tem autonomia. O Banco Central foi o único órgão da área econômica em que não houve alteração, né, dos seus titulares, porque eles têm um mandato. E agora, aos poucos, está sendo renovado o mandato dos diretores, né? Com isso você vai incorporando pessoas com ideias mais arejadas do que as que estão lá, e isso deve abrir um espaço para uma redução que a gente espera mais rápida da taxa de juros, né? Porque a política monetária também é um elemento importante para gerar essas oportunidades. Então, conversamos com Antônio Corrêa de Lacerda, que é professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Economia Política da PUC São Paulo e ex-presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM. Professor, muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e por toda essa explicação que você nos traz, que é tão importante a gente compreender o que esse monte de número nos afeta quanto pessoas e nessa economia também do nosso Brasil que faz diferença na nossa vida. Um abraço a todos. Abraço. Abraço. Roberta Estopa, vereadora do PT na cidade de Ourinhos, no interior paulista, vem sendo perseguida politicamente. Ela é alvo de um pedido de cassação na Câmara dos Vereadores local, sem passar pela Comissão de Ética na Câmara Municipal. E por ter compartilhado postagem de uma internauta com críticas à Casa Legislativa lá de Ourinhos. Sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com a própria Roberta Estopa. Vereadora Roberta Estopa, seja bem-vinda, prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Muito obrigada, boa tarde a todos e obrigada pelo convite, principalmente, e pelo espaço, né, para eu poder falar um pouco sobre isso em outros lugares aqui fora da minha cidade. Pois é, vereadora, em um momento que muito se fala em violência de gênero, em violência política, a senhora, aí na cidade de Ourinhos, vem sofrendo uma espécie de perseguição. E olha que é só por dar voz ao munícipe, especificamente, né? Queria entender como é que foi esse processo, como é que está a situação da senhora no Legislativo aí de Ourinhos, no interior de São Paulo. Eu sou vereadora aqui desde, estou no 2 anos e meio de vereança e eu nunca fiz nenhuma crítica, nunca cometi nenhuma falha ética, nem falta de decoro. Eu sou muito respeitosa no meu trabalho, muito respeitosa com meus colegas. E eu tenho um trabalho muito de apresentar projetos de leis, de fazer uma fiscalização intensiva com os serviços públicos. A gente fez um trabalho recente de campanha de conscientização contra a privatização ou concessão da Superintendência de Água e Esgoto aqui da cidade, a SAI. Então, a gente tem um trabalho coletivo, muito embativo, e o que acontece é que Ourinhos, nessa legislatura atual, 2021-24, já recebeu 5 denúncias de falta de decoro de vereadores, 4 foram contra homens e a única foi a minha. Somos 2 mulheres hoje em 15 vereadores. E a minha é a única que foi para a comissão processante. As outras foram para o comitê de ética ou nem passaram,
né, foram votadas para a comissão processante e votaram contra. Então, a minha única denúncia de 5 que chegou numa comissão processante. Vereadora, é bastante preocupante a situação, porque, na verdade, a senhora estava dando voz a uma cidadã, a uma pessoa que estava ali proferindo a sua opinião sobre a Câmara dos Vereadores e de forma pública, não havia nenhum erro nisso. E, de fato, os procedimentos que foram tratados com a senhora foram tratados de forma diferente com outros pessoas ali também do Legislativo que ocupam o mesmo cargo que a senhora. E aí, como o meu parceiro aqui falou, a gente fala muito sobre violência de gênero na política, né? Aí a senhora percebe que, neste caso, a senhora ser mulher afetou e agravou essa situação e levou a essa escolha dos seus colegas de legislativo para esse caminho? É meio complicado, né? A violência política de gênero, ela está no interno de qualquer casa legislativa, né? Há muitas denúncias de mulheres vereadoras, deputadas e prefeitas. É um espaço muito difícil para nós mulheres. Isso é no cotidiano de trabalho. Chegar nesse ponto de abrir uma comissão processante por conta de um repost de um stories é muito pesado mesmo. Né, usar esse termo o tempo todo, né, cassação, eu estou andando para a rua, vão te caçar, isso é muito pesado, é muito difícil para nós trabalharmos com isso. A gente tem um exemplo das 6 deputadas federais que também pularam os ritos processuais e elas foram direto para a comissão processante, eu não sei qual é o nome lá, sumiu agora, se é o mesmo ou não, mas a gente vê isso com nós mulheres, né, o cotidiano é muito difícil para nós em qualquer lugar, e aí na política não é diferente. A gente vem tentando aprovar projetos como autorização de doulas em hospitais, um projeto de lei com o nome da Marielle Franco, que é um projeto de lei que vem da Rede A Ponte, e várias vereadoras estão apresentando no 14 de março. Aqui, um vereador homem fica sempre prorrogando para que não seja votado, inclusive apresentou uma emenda para retirar o nome da Marielle Franco. Então, a gente vê uma dificuldade com tudo que é pauta de gênero, e não só, mas em específico, né? E aí eu acabei repostando, eu não me lembro disso, porque o que aconteceu? Já é a terceira vez que eu apresento o projeto de doulas. Eu apresentei em 2021, 2022 e agora 2023. E vou apresentar em 2024. E todas as vezes são negados. E as mulheres na cidade, elas ficam muito revoltadas, né? Principalmente as que trabalham com dolagem, as mulheres que são mães e as que não são mães, as mulheres ficam muito bravas. E acontece que termina uma sessão dessa, eu sou marcada em diversos posts, diversos. E é muito difícil controlar isso, meu celular não fica só comigo, tem assessoria, então é muito complicado. E passou, né? Enfim. E agora a gente tem que lidar com todo esse processo, assim, é muito complicado mesmo, é um processo difícil, porque a gente tem um trabalho muito ético, muito digno, a gente está ali no cotidiano. Hoje mesmo eu estava na Câmara, eu acabei de chegar aqui em casa para participar da entrevista. Então, mesmo um pós-feriado, a gente está ali pensando em projeto, a gente não parou o trabalho, porque a gente está acreditando muito que isso não vá para frente, a gente tem muita esperança, né, que isso não aconteça, que não se cale a voz de um mandato que é coletivo, que é de mulher. Ourinhos, a Câmara teve 256 ou 258, agora 256 homens, né, na história das legislaturas. Somente 8 mulheres, né? Somente 8. E aí, quando a gente ocupa esse espaço, né, acontece esse tipo de coisa, assim, é muito complicado mesmo. O que fica claro, vereadora, é bem típico da misoginia, do machismo que impera nesse país e que o trabalho tem que ser constante de todos e todas para desconstruir e respeitar, né? Se almejamos e lutamos por uma sociedade justa e igualitária, ela tem que ser justa e igualitária em todos os setores da sociedade, inclusive nos parlamentos. Mas para além dessa questão dos ataques que a senhora vem sofrendo, essa perseguição de gênero e política, por um outro lado, também a senhora tem recebido solidariedade de vários pontos e de vários distintos setores também. Queria lhe ouvir também quão importante também receber esta solidariedade, vereadora. Isso é muito, além de bonito, acolhedor, é muito importante porque mostra que é um mandato que tem voz. É um mandato que chegou na população de Ourinhos, né? As pessoas conhecem o mandato e estão preocupadas com essa possibilidade de uma cassação, né? Chegar numa comissão processante é assustador mesmo.
Então, assim, tá o movimento hashtag Roberta Fica e Roberta Estopa Fica, que é meu nome e sobrenome. Eu sou de um coletivo aqui em frente, sou do Comitê Popular de Lutas Permanentes e estou tendo muito apoio dos sindicatos, da PUESP, dos deputados federais e estaduais, não só do meu partido, do PT, mas do PSOL, da Rede, de outros partidos também. O que está gerando, ao meu ver, uma comoção mesmo, né? De que isso não seja levado a cabo. Né? Então, é muito importante para mim, mas eu acho que é principalmente para o mandato, porque a gente tem uma trajetória aqui de conversar com mulheres, com jovens e falar, sejam candidatos, ocupem esse lugar da população, esse lugar é nosso. Né? E se algo assim acontece, pode ser que desanime outras mulheres, né? A gente tem essa preocupação, falar, não desanimem. A gente, para um processo verdadeiramente democrático, tem que ter homens, mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+. Então, essas pessoas elas não podem desistir de querer ocupar esse espaço que, historicamente, é feito por homens e para homens. Né? Eu já faço esse discurso há muito tempo. Eu apresentei um projeto de lei aqui sobre o Dia Municipal de Combate à Violência Política de Gênero. Foi aprovado, né? 31 de agosto, é um dia emblemático, né? Que é o dia que se culminou o impeachment da presidenta Dilma, da ex-presidenta Dilma. E a gente escolheu essa data já seguindo uma linha nacional aí desse dia, e da importância do município debater isso, de se entender o que são as violências contra as mulheres e que a violência política de gênero é também uma violência, deve ser tratado dessa forma e tem que ser combatido, debatido e conversado. Porque numa casa com 15 representantes ter só 2 mulheres é muito emblemático. A gente precisa falar sobre isso. Por que as mulheres têm tanta dificuldade de ser candidatas, assim como depois, quando entram, têm dificuldade de exercer o seu trabalho, né? Quando apresentaram, para dar um exemplo aqui, né, a emenda pedindo a retirada do nome da Marielle, é uma dureza muito grande, porque é um projeto escrito por mulheres, porque não é meu, é de um coletivo muito maior que eu, para mulheres negras, porque é o Dia Marielle Franco de combate, ou enfrentamento, não lembro a palavra, as violências contra as mulheres negras. E aí vai um homem e apresenta, né, uma emenda para retirar o nome da Marielle de um projeto que foi feito por mulheres. Então, por isso que tem que ter mais mulheres, por isso que eu vou seguir nessa luta, eu não vou desistir de ter esse diálogo e de fazer esse enfrentamento. E, vereadora, tem uma mobilização já sendo feita em defesa da senhora, em solidariedade à senhora, uma mobilização popular, inclusive. E eu gostaria de saber se o mandato pretende recorrer a alguma instância jurídica ou algum tipo de outra instância que possa intervir nesse processo, que possa aí talvez modificar o rumo que está se tomando dentro da Câmara. Sim, a gente está conversando com advogados, não tem nada concreto ainda, né? Não tem como falar o que a gente vai fazer, mas sim, já estou procurando ajuda jurídica, estou tendo muito apoio, principalmente da executiva estadual do PT, né? Eu estou tendo esse apoio, esse olhar, essa preocupação da Secretaria de Mulheres. Então tem, sim, a gente está vendo todas as possibilidades para que não chegue a isso, e aproveitar que esse espaço tão generoso que vocês abriram para mim, de divulgar as minhas redes sociais para as pessoas acessarem o abaixo-assinado que a gente fez, que na verdade foi o Comitê de Lutas do Movimento Roberta Fica. Para mim foi uma surpresa, quando eu acordei estava com esse abaixo-assinado. Eu fiquei muito feliz que esse movimento, que é orgânico, né, e não sai de dentro do mandato, sai das pessoas que compõem o mandato, para além, né, do gabinete ali de dentro, dos assessores. Então, tem um abaixo-assinado rolando e está nas páginas do Coletivo em Frente. Quem puder seguir, acompanhar e ver, tem um loginho roxo. E as minhas páginas é Roberta Estopa, o Instagram acho que é Estopa Roberta, mas é sempre o meu nome. O que eu estou vendo que está muito bonito é que as pessoas estão compartilhando, estão me marcando, né? Eu tenho evitado algumas coisas, né? Estou muito preocupada com o que eu posso falar, que não pode me comprometer mais. A gente fica assim com esse medo, né? A gente deveria ter uma coragem de trabalhar e a gente fica preocupada de não compartilhar isso, ou não usar um termo, não usar outro, que deve ser uma preocupação geral, né? Mas hoje eu confesso que eu estou mais preocupada ainda. Precaução é sempre bom, sobretudo quando esses ataques eles são de todos os lados, de vários cantos
do país, não só na sua cidade. Mas a minha pergunta agora para a senhora falou que o legislativo da cidade é composto maioria por homens e só 2 mulheres na legislatura, a senhora e outra colega. A minha pergunta, como que a outra colega se posicionou? Houve algum tipo de sororidade, algum apoio por parte da colega no legislativo, vereadora? É tão complicado, né? Ela votou favorável para que eu fosse para processante, então eu só vou falar isso. É Não, público, né? Tá no YouTube, sim, De fato. a transmissão é ao vivo, né? Da sessão, ela tá no sim. YouTube, para quem quiser ver, inclusive a sessão de 4 de setembro, não, 4 não, anterior, a última de agosto, aqui as sessões são toda segunda, e foi favorável, foram de 15 votos. O presidente da Câmara não vota, né? O voto precisa de maioria absoluta, 2/3 precisariam de 10 votos e teve 11. A minha pergunta, desculpa, Ana, foi nesse sentido porque a gente fala tanto de solidariedade, sororidade entre mulheres, tal, por isso que eu fiz esse questionamento. Mas enfim, Sim, eu entendo eu também entendo. a sua resposta, não há nenhum problema, porque a nossa solidariedade à senhora, né, e tomara que a população de fato entre nas suas redes sociais e que o abaixo-assinado vá adiante, porque não dá para calar uma voz feminina num país extremamente machista, mas, portanto, é um país de maioria de mulheres, entendeu? Então, não dá para entender isso. Então, nossa solidariedade à senhora e que a senhora continue lutando aí para manter o seu mandato, como a senhora falou, um mandato coletivo, né, Ana? Exatamente. Só lembrando que não é um caso isolado, né, vereadora? Não. A senhora mesmo já falou de outro caso e a gente tem um caso do Renato, por exemplo, também no Sul. E que de fato, assim, a perseguição contra pessoas que estão na vereança, que estão no legislativo, estão trabalhando em prol da população, mas tem ali uma majoritária que é contra, que é a oposição dele, acaba ficando, parece que um processo, as ferramentas legislativas são usadas contra quem luta pelos trabalhadores, né? Ah, sim. O Renato é um caso muito emblemático também, e ele conseguiu reverter isso na justiça pós-cassação, né, se eu não estou enganada. Isso. E tem vários casos, várias vereadoras do PT, né? Teve uma vereadora de Cachoeira Paulista, a de Ribeirão Preto, que eu acho que foi para a comissão de ética, que teve muitas mulheres que foram para a comissão de ética, algumas para processante. Teve uma do Sul, uma mulher do Sul do PT, eu não vou lembrar o nome dela, infelizmente, que ela chegou ao processo de cassação, não sei se ela conseguiu reverter na justiça. Se eu não me engano, me falaram de alguém de Natal, não sei qual cidade. Então, assim, isso está acontecendo muito. E aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, são algumas vereadoras aí, e não só do PT, mas vereadoras que fazem, né, mais enfrentamentos e tal, também estão sofrendo esse tipo. Então, meu caso não é isolado, não é único, e isso é o que mais me preocupa. Eu não sou uma vítima aqui em Ourinhos, né? É uma estrutura muito maior que a gente. E eu repito, a política é muito feita por homens e para homens. É como se a gente fôssemos invasoras nesse espaço. E a gente não é. Esse espaço é nosso. E eu quero continuar ocupando e dando voz às pessoas através desse mandato. Perfeito. Conversamos com Roberta Stoppa, vereadora pelo PT na cidade de Ourinhos. Roberta, vereadora, toda a nossa solidariedade nesse momento ao mandato, a esse coletivo que está sendo impactado com isso também, não só a senhora. E foi um prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Muito obrigada, agradeço a vocês dois pelo excelente espaço e pela oportunidade. Abraço. Abraço. Um abraço. E aproveitando que a gente vai fazer um intervalo agora, a gente tem um recado para você que está nos acompanhando, não é mesmo, Cosmo? É isso mesmo, viu, Ana? A gente está prestes a alcançar 1 milhão de inscritos no nosso canal do YouTube na TVT, mas para a gente chegar lá e se tornar cada vez mais forte, a gente precisa da ajuda de vocês e é muito simples. Como que se faz, Ana? Você vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/redetvt e se inscreve no nosso canal. Para ajudar mais ainda, você pode compartilhar pelo WhatsApp, por outros meios, com outras pessoas, vídeos do nosso canal que faz com que ele seja cada vez mais visto. Então, aproveitando agora esse momento, a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT.
aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Contra privatizações da Sabesp, do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, trabalhadores lançam plebiscito popular. Sindicatos centrais e movimentos populares querem atingir a marca de 1 milhão de votos contra o plano de privatização do governador Tarcísio de Freitas e preparam uma greve geral no mês que vem. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Ivone Silva, que é vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores no estado de São Paulo e também presidenta do Instituto Lula. Ivone, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Tudo bem? Prazer de estar aqui novamente para falar com vocês. Maravilha. Ivone, vamos falar então deste ato, um ato muito importante que teve na última semana aí, de movimentos populares, centrais sindicais, trabalhadores de vários setores aqui e da sociedade civil como um todo, contra esse possível plano de privatização do governo Tarcísio de Freitas, que aí coloca nesse bojo Sabesp, metrô, CPTM, companhias que têm prestado serviços essenciais à população da capital e como todo no estado de São Paulo, no caso da Sabesp. Ivone. Bom, os trabalhadores e o movimento social se reuniu para ser contra isso, porque nós já sabemos qual é o resultado. Não precisa ir muito longe para saber. Sabesp privatizada, serviço pior. Né? E aí nós já temos o exemplo do Rio de Janeiro, que já privatizou, e também temos exemplos internacionais. Paris privatizou e voltou. Né? E outros países da Europa também privatizaram a questão da água e depois foram lá e restatizaram, porque viram que a qualidade piorou, né? O serviço ficou mais caro e piorou a questão da qualidade da água. Né? E nós pegamos também, por exemplo, o metrô. Né? Querem privatizar o CPTM. Nós já vemos, todo dia tem problema nas linhas privatizadas de São Paulo. Né? Então nós não precisamos ir muito longe para saber, privatizar esses serviços, né? Ele piora. Piora porque as empresas privadas elas querem lucro. E muitas vezes esses serviços são essenciais para a população, ela não vai ter lucro, né? Ou se para ter lucro ele vai tirar algumas coisas essenciais, não vai fazer investimento como o Estado faz. Então, por isso que nós estamos soltando o plebiscito, vamos colher assinatura aí no Estado inteiro contra essas privatizações, né? E principalmente aí para defender a população em relação a esse serviço, né? Transporte público e água, gente, é uma coisa horrorosa o que eles estão fazendo. E, Ivone, eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre esse formato de mobilização que já se iniciou, na verdade, né? Já teve início esse processo de plebiscito, porque está previsto não só a colheita de votos, na verdade, mas sim como uma conscientização e um diálogo com a população do porquê o plebiscito e por que as pessoas precisam se manifestar, né? Sim, quando você vai colher as assinaturas, né, você vai dizer para as pessoas o que está acontecendo, né, e por que elas têm que fazer assinar, e aí com isso você vai conscientizando com materiais, com som em vários lugares, e com isso nós vamos colher o máximo de assinatura possível, mas mais do que isso, é uma campanha para as pessoas entenderem o que significa a sua água privatizada, o que significa o seu transporte público privatizado, né? Que o serviço vai piorar. E aí a gente vê, né, o que está acontecendo não só no estado de São Paulo, mas, por exemplo, na cidade de São Paulo. Você está privatizando tudo, né? Então, parques antes que era gratuito, você já começa a pensar, primeiro não cobra, faz propaganda, mas a gente sabe que o futuro é começar a cobrar, né? Ou já começa só a cobrar o estacionamento, então você já vai tirando um pouco o lazer que seria gratuito para essas pessoas, privatizando e cobrando. Né? Iniciativa privada quer lucro, né? Não pensa na população, e é por isso que nós estamos conversando com a população sobre isso. E quando você traz essa questão, Ivone, da conscientização, da importância da população saber exatamente o quão é importante os serviços prestados pela municipalidade, pelo governo do estado, você traz essa questão da conscientização por conta de tudo isso. Você pegou esse exemplo da mobilidade, do transporte, de algumas linhas da CPTM e do metrô que já foram entregues à iniciativa privada.
E é inacreditável como o número de reclamações dessas pessoas diariamente, que têm suas vidas transtornadas, vão para o trabalho, na hora de voltar para casa, as imagens que a gente tem é uma coisa horrorosa, assustadora. Imagina você no momento de pique, você trabalhou o dia inteiro, cansado, voltar para casa e aquela linha que estava acostumada começa a dar pau, aí vai 1, 2, 3 horas numa plataforma, enfim. Também é uma forma de conscientizar e mostrar, olha, o Estado tem que gerir e você tem onde reclamar. Já no setor privado, a situação é muito diferente. Para além disso, Ivone, a escola de Tarcísio de Freitas querendo implantar no estado de São Paulo é a mesma escola baseada no que foi o governo de Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos? Olha, ele diz que não, mas vamos dizer assim, tem todas as pegadas, né? Tem todas os digitais. É, porque olha bem o que aconteceu com a cartilha, né? Com o secretário de Educação e com a cartilha que fizeram. Olha bem toda a linha que ele faz. Então ele diz, olha, não, eu sou democrático, eu sou diferente do Bolsonaro, só que o que você percebe é que ele é igualzinho, né? Quer fazer as privatizações, né? Não está nem aí com a população, pensa só na questão da iniciativa privada. O que ele prega muitas vezes realmente tem muito mais a ver com o Bolsonaro do que o Estado democrático. E esse é um perigo, né, para o estado de São Paulo, que é o maior estado do país, né? Você vê essa forma de que ele quer tratar o estado. Então, realmente é um perigo e ele tem muito a ver com o Bolsonaro, sim. E aí, Ivone, você coloca uma questão muito importante, que é o munícipe, a pessoa, o cidadão e a cidadã colocar a sua opinião e entender os grandes prejuízos que vão trazer essas privatizações, levar essas empresas que são da população para a iniciativa privada. E aí eu te pergunto, como que as pessoas podem procurar o lugar de votação? Se alguém quiser contribuir no processo, já que é um processo popular, acredito que as pessoas possam contribuir também, mobilizar sua comunidade, sua família também. Queria que você falasse um pouco desse processo. O site da CUT vai ter todas essas informações, né, os próximos passos, que agora foi o lançamento do plebiscito. Então, nesse lançamento, estava lá metroviários, estava o pessoal também da CPTM, estava bancários, né? Porque vamos pensar, as categorias não é só a quem vai ser atingido que está lá no plebiscito, quer dizer, as categorias, né? Não é só uma questão de que, olha, eu vou perder algumas coisas, direitos aí enquanto trabalhadores. Então, nós, por exemplo, bancários, ou químicos, ou, sei lá, professores, também vamos perder muito, porque nós não vamos chegar nos nossos locais de trabalho. Então, por isso, todos nós estamos unidos. Então, se você entrar lá no site da Central Única dos Trabalhadores, vai ter isso, e provavelmente já semana que vem, todos os sites, né, dos nossos sindicatos da CUT vão estar lá os locais e vão se revezar nesse plebiscito em vários lugares. Então, como nós temos sindicatos espalhados pelo estado inteiro, então você vai lá ver o plebiscito lá na República, vai ver o plebiscito em Barueri, vai ver o plebiscito no interior de São Paulo. Então, nós vamos começar essa organização. Então, foi um primeiro lançamento e agora, depois nós vamos colocar todas as datas locais e também colocar lá os formulários para as pessoas poderem pegar e mandar para o seu também lá assinar eletronicamente, também pegar para os seus familiares a assinatura, ou seja, nós queremos divulgar amplamente esse plebiscito. Ivone, a gente está falando dessas questões das privatizações no estado de São Paulo, mas a gente também não pode fugir da cidade de São Paulo, é uma metrópole aqui da América do Sul, e a gente sabe que esses problemas eles andam praticamente juntos, né? O Estado, a Prefeitura de São Paulo, por essa proximidade, prefeito, governador, e dos serviços essenciais. É uma forma também, quando você leva em pontos para colher assinaturas desse plebiscito, também chamar a atenção por serviços prestados pela municipalidade, Ivone? Sim, porque o prefeito ele teria obrigação de ser contra isso, né? Porque vai, por exemplo, a Sabesp vai atingir a cidade de São Paulo, mas ao contrário, o prefeito, foi lá e assinou lá junto com o governador, né,
possibilidade do governador fazer o que quiser e nem precisar perguntar qual é a opinião do prefeito da cidade de São Paulo. Então, ele abriu mão de fazer esse debate, né? Então, isso é gravíssimo. Ele está abrindo mão de fazer os debates de ajudar a sua população, porque a CPTM e o metrô, que é do Estado, ele influencia totalmente a cidade de São Paulo, porque ele passa por aqui, né? E principalmente quem mais utiliza esse transporte público é na cidade de São Paulo e na grande São Paulo. Então ele está abrindo mão do dever dele. E a gente percebe que os dois fazem as mesmas coisas, né? Porque Ricardo ele tem privatizado tudo que ele pode. Parques, tem colocado tudo principalmente parque, gente. Eu sempre falo muito parque porque é um lazer gratuito e que agora a gente vê que está cada dia pior, né? E aí uma obrigação que seria da cidade de São Paulo, ele passa para a iniciativa privada. Questão dos ônibus, né? Ele também cuida, né? O transporte público. E agora você vê uma coisa desenfreada, que é na cidade de São Paulo, todo lado que você vai tem obra e que está causando um caos no trânsito desgramado, né? Semana passada, né, até hoje, ninguém está conseguindo andar, por exemplo, na Avenida Santa Amaro, né? Porque está tudo em obra. Você prejudica a cidade e principalmente os trabalhadores, porque isso está atingindo os corredores de ônibus, né? Então, toda essa política que o Tarcísio está fazendo tem impacto do prefeito da cidade de São Paulo, e nós vamos falar disso também junto no nosso plebiscito aí. E aproveitando para a gente encerrar aqui, Ivone, a gente não pode deixar de mencionar que está prevista também a mobilização de uma greve geral em torno desse plebiscito, né, conjuntamente com o plebiscito, uma greve geral. E eu queria que você falasse um pouco dessa iniciativa também e da importância dessa ferramenta da classe trabalhadora e dos sindicatos como uma ferramenta para mostrar a sua opinião e a sua indignação com, por exemplo, esse tema que atinge a todos e todas nós. Olha, a greve normalmente ele é o último recurso, né? A gente sempre, o caminho que nós estamos fazendo é o plebiscito, a conversa, mas a greve ela é importante para chamar atenção na questão do tema, né? Porque isso não vai atingir só os trabalhadores dessas empresas, vai atingir toda a sociedade. Então, a greve ela é um instrumento, sim, de luta da classe trabalhadora para que ela possa ter todos os seus direitos, né? Não excluídos, né? E mais que isso, né? A luta por uma sociedade mais justa. Então, teve vários momentos da nossa história do Brasil em que nós fizemos greve para realmente, com toda a classe trabalhadora, para ela poder, a gente reivindicar, por exemplo, democracia, voto no país. Então, nós fizemos, né? Nós fizemos movimento pela caristia. Então, já teve vários movimentos. E agora nós estamos no movimento seguinte. Nós queremos políticas públicas de qualidade, né? Então, é transporte agora, é a questão da água, que é saúde, mas também nós queremos educação de qualidade, nós queremos um SUS de qualidade, né, em todos os lugares. Então, essa é a nossa grande luta da classe trabalhadora. Perfeito. Conversamos com Ivone Silva, que é vice-presidenta da CUT Paulista e presidenta do Instituto Lula. Ivone, é sempre um prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Obrigada, gente. Tchau. Abraço. Abraço. No nosso momento cultural de hoje, vamos falar da homenagem a Caetano Veloso, que recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Com uma carreira que ultrapassa mais de 6 décadas, Caetano Veloso construiu uma obra musical marcada por releituras e renovação, que é considerada como possuidora de um grande valor intelectual e poético, aqui no Brasil e também pelo mundo. Vamos acompanhar agora o vídeo com o discurso de Caetano Veloso recebendo o título lá em Salamanca. magnífico
de la Universidad de Salamanca. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades que nos acompañan. Debo decirles que la única otra vez que tuve el honor de recibir un doctorado honoris causa fue en la Universidad de Bahía, y el título me fue entregue sobre lo que allí se llama un trío eléctrico, un camión con amplificadores de guitarras electrificadas donde músicos de carnaval tocan para hacer bailar la multitud en la calle. Pero me parece imposible estar en Salamanca y no pensar en lo que escribió Miguel de Unamuno. Soy un cantante de canciones populares. Los libros que tengo nunca están organizados y mis lecturas son, en su mayoría, de obras que me caen en las manos. Hace muchos años que leí Unamuno y no sé dónde estarán los 2 libros suyos que leí, pero es seguro que mucho de lo que allí encontré queda en mi cabeza. Es sobre todo inolvidable la mirada de Unamuno sobre la lengua portuguesa como un castellano sin huesos. En su decisión de ver España como una unidad que debería asumirse, él invita a todos los iberos a por lo menos leer las otras lenguas que aquí se desarrollaron. Unamuno, el más castellano de los vascos, me lleva a sentir la belleza de la lengua española, con sus vocales claras, cuyos sonidos no son negociables, como que provista de una especie de superioridad sobre el portugués o el catalán. No digo que Unamuno decía eso. Sí que lo que él escribió me ha llevado a sentirlo así. El portugués de Brasil es quizá más sin huesos que el de Portugal. En verdad, parece hecho de huesos que se han convertido en polvo. Las consonantes son como una arena fina hecha de la materia del hueso. Hace años compuse y grabé una canción en que llamo al portugués latim em pó, o sea, latín hecho polvo. La canción se llama Língua, o sea, lengua. Unamuno, en verdad, vía los cambios sutiles de las vocales y también de las consonantes portuguesas como una maleabilidad que la gente de habla castellana debería escuchar con cariño para enriquecerse. A fines de los años 1960 y comienzo de los 70, mientras me encontraba exiliado por la dictadura militar que mostró lo que hay de más feo en el alma brasileña, autores hispanoamericanos se tornaron mundialmente importantes. El director de cine brasileño Glauber Rocha, que dirigía una película en Barcelona, me llamó para que yo viniera desde Londres a encontrarlo. Y así me enteré del boom de la literatura latinoamericana. Leí García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, Borges, Guillermo Cabrera Infante. Creo que dejo estos 2 por último porque fueron los que más me encantaron. Todo Borges me pareció divino. Y 3 tristes tigres de Infante me maravilló con su juego joyceano con las palabras. Llegué cerca de ese grande autor cubano por intermedio del poeta concreto de Brasil, Haroldo de Campos. Nos vimos algunas veces en Londres y siempre que él venía a Brasil, o si estábamos en una ciudad europea al mismo tiempo, él me encontraba
y charlábamos. Creo que quiero hacer un paréntesis porque escribí estas palabras anoche y no puse lo que quiero decir también, que es sobre Borges y la lengua portuguesa. Cuando Borges vino a Brasil, él dio muchas entrevistas. A él le gustaba dar entrevistas cuando estaba viejo. Y bueno, en una de ellas, él ha dicho que la palabra luna en español es una palabra de una belleza plena. Y en portugués, desafortunadamente, lua no le parecía una cosa bella. Entonces, yo invocaría Unamuno para contrapor a esta idea un tanto pobre del divino Borges. Porque luna es preciso, como todo en castellano, 2 sílabas, una consonante, una vocal, una consonante, una vocal, y es como si uno viera la luna con una precisión, como la vemos cuando no hay nubes, cuando no hay imprecisión. Pero lua es como el espíritu de la luna. Y propició el aparecimiento de la palabra luar, que suena como un verbo, quizá haya sido un verbo hace muchos séculos, no sé, pero es como en portugués llamamos la luz de la luna, luar. Entonces pongo Borges, pongo Unamuno contra Borges aquí. Bueno, siguiendo para terminar. Hay muchas personas que me acercaron del castellano, desde una cena con García Márquez en Barcelona, al lado de Glauber, a una multitud de argentinos con quien tuve la felicidad de hablar y escuchar la lengua. Anoche, cuando paré para escribir las palabras que intento decir aquí, me acordé de tantas películas mexicanas, tangos argentinos, boleros y mambos cubanos, canciones peruanas de Chabuca Granda, chilenas de Violeta Parra, y de no solo películas, pero también conversaciones con 2 españoles a quien quiero y querré siempre mucho, Fernando Trueba y Pedro Almodóvar. De mi parte, dedico a esos 2 toda la belleza de esta fiesta. Gracias. E com esta bela homenagem a Caetano Veloso, que recebeu o título de doutor honoris causa lá em Salamanca, na Espanha, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa Carrara. Com certeza, mais uma semana que vocês estiveram com a gente aqui no Revista Brasil TVT. Eu aproveito mais uma vez para dar aquele recado. Se você quer rever alguma das entrevistas de hoje ou de edições anteriores, vai lá no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT. Aproveita e compartilha com as pessoas que você acredita que vão gostar do nosso conteúdo. Forte abraço para quem esteve conosco nessa edição. Até semana que vem. Pessoal, obrigado mais uma vez pela companhia. Muito bom ter vocês aí do outro lado, que nos assiste aqui na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, no YouTube da TVT, youtube.com/RedeTVT, e também aos nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Brasil Atual 98.9 FM. Bom final de semana, a gente se encontra no próximo programa. Tchau!